Sejam bem-vindos ao canal Notícias Firmada. Na live de hoje vamos entender as razões e os motivos pelos quais comemoramos o Natal. A apresentação do escritor, jornalista e pastor, Celso Ezequiel. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. É uma grande alegria ter você conosco nesse dia 24 de dezembro, onde nós aqui estamos para relembrar o nascimento de Jesus, para comemorar, para se alegrar. E nós vamos, no decorrer dessa live, vamos analisar os motivos e as razões pelas quais nós comemoramos o Natal, comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Uma onda diabólica se disseminou no mundo para não se comemorar o Natal. Nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos também comentar nessa live quais foram os critérios que foram utilizados para se chegar no dia 25 de dezembro. Vamos entender o que significa a nossa adoção de filhos, como a Bíblia assim descreve. Vamos falar sobre as dúvidas e fatos, acontecimentos e todas as razões pelas quais nós comemoramos o Natal. Assista até o final desse vídeo, fique conosco nessa live. E você tem liberdade para fazer os seus comentários. Eu sei que existe um grupo, infelizmente, um grupo daqueles que se declaram cristãos e que não comemoram o Natal. Eu considero um pecado. E tenho certeza que todos aqueles que estão nessa onda, que estão seguindo essa disseminação, vão responder diante do Senhor do Senhor, dos Reis, do Deus Todo-Poderoso. Como que alguém pode dizer que não se deve comemorar o nascimento de Jesus? O dia em que Jesus nasceu. Fique até o final dessa live, deixe os seus comentários e vamos lembrar, vamos comemorar, vamos cultuar. Hoje, se fosse tempos atrás, nós estaríamos na igreja em que eu dirigia. Todos os anos nós fazíamos as nossas festas natalinas, nossa festa de Natal. Estamos passando por um momento de aprendizado, de prova, mas em nome de Jesus, brevemente nós estaremos com as nossas portas físicas da igreja reaberta, onde estaremos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. As portas espirituais continuam abertas, porque o Senhor assim está nos instruindo, nos orientando, e tudo corre no tempo
de Deus no tempo do Senhor. O primeiro ponto que nós queremos aqui tratar nessa live é dessa onda diabólica. Isso mesmo, onda diabólica, é a onda de Satanás, isso aí que se espalhou no mundo. O Natal foi uma data difícil de ser instituída, foi instituída. Ainda nessa live nós vamos falar como a Igreja Católica proibia a comemoração do Natal, mas foi uma conquista, e o Natal veio à tona e todos passaram a comemorar o nascimento de Jesus. Aí surgiu aquela primeira onda satanista, que foi a criação do Papai Noel. Para quê? Para que se tirasse o foco do Natal, porque as crianças, as pessoas todas falavam do menino Jesus, do nascimento de Jesus, e eles colocaram o Papai Noel. O Papai Noel veio com essa função para sufocar o Natal e tirar a essência do nascimento de Jesus no Natal. Isso se difundiu. Não vamos aqui também demonizar o Papai Noel, porque o Papai Noel, o que ele faz de mal? É um que representa presente para as crianças, nada demais. O fato é que isso surgiu para sufocar o Natal, para assim as pessoas não lembrarem do Natal e fixarem mais a imagem do Papai Noel. Tanto é que hoje, se nós observarmos em toda a Terra, existem mais figuras alusivas ao Papai Noel do que ao nascimento de Jesus. Isso foi algo que aconteceu e que se disseminou por toda a Terra. Muito bem, os evangélicos, os cristãos, eram aqueles que celebravam o Natal, que difundiam a festa, que proclamavam o nascimento de Jesus. E aí uma onda demoníaca surgiu. Alguém disse que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, porque é frio na data em Belém, e não se poderia então adequar essa data como do nascimento de Jesus. Essa onda demoníaca se espalhou e as pessoas incorporaram isso. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, então nós não podemos comemorar. Mas é uma coisa assim tão absurda, porque mostra uma certa insanidade. Por quê? Se Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro, que dia foi que ele nasceu? Quem sabe o dia certo que Jesus nasceu? Ninguém sabe. E ainda mais, ninguém sabe data nenhuma. Ninguém sabe o dia que Jesus morreu, o dia que ele ressuscitou. Ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Não existe precisão no calendário. Todo tipo de comemoração é simbólico. Se comemora quando chega na Páscoa, se comemora a Páscoa, se comemora a ressurreição de Cristo, mas não pode se afirmar que foi nessa data que Jesus morreu, nessa data que Jesus ressuscitou, como também não se sabe a data que Jesus nasceu. Então não se comemora nada. Então não pode relembrar a morte de Cristo, não pode relembrar a ressurreição de Cristo, porque ninguém sabe a data que isso aconteceu. Aí você está vendo uma insanidade no critério. Só que a resistência é tanta quando as pessoas estão com seu coração endurecido, com seus olhos tapados, a pessoa acaba se afundando cada vez mais. Por quê? Tendo esse critério, as pessoas não poderiam sustentar as razões pelas quais não comemoram o Natal. Aí começou a surgir o pior. Uns falando que é paganismo. Existem alguns que dizem até que não se devem comemorar o Natal, que só tem que falar da morte de Jesus. Coisas assim que aconteceram e que acabaram assim sufocando o Natal e sufocando essa data tão importante, tão importante. E vamos lá, por ironia do destino, existe centenas de milhares e até milhões de cristãos
que sofrem perseguição religiosa. E esses que sofrem perseguição religiosa, que estão lá na Ásia, que estão no Oriente Médio, na África, não podem comemorar o Natal. Eles são afrontados, igrejas são atacadas na data natalina. O ano passado mesmo, nessa época de dezembro, dias antes do Natal, igrejas foram severamente atacadas, destruídas, porque queriam comemorar o Natal. Ou seja, enquanto existe crentes perseguidos, sofrendo pelo amor de Cristo, que gostaria de se reunir, sentar numa mesa, comemorar o nascimento de Jesus, não pode. E os burgueses daqui, esses que ficam pregando prosperidade material, cultuando dinheiro, não querem comemorar o Natal porque diz que é paganismo, que é festa pagã. Olha que situação. Tudo isso está sendo registrado no livro do Senhor. E pode ter certeza que todos esses que disseminaram essa mentira, essa coisa demoníaca, esse antinatalismo, vão responder diante do Senhor. Já estão envolvidos nessa tese de prosperidade material, sendo que a Bíblia nos ensina que só o Senhor nós devemos cultuar, e eles estão aí cultuando dinheiro e se negando a cultuar o Deus verdadeiro, ao Senhor Jesus Cristo. Vamos entender então qual é o significado do Natal para nós que não somos judeus. Toda a terra estava condenada. Ninguém teria acesso à salvação se Jesus não tivesse nascido. Todos aqueles que não nasceram israelita não tinham acesso à salvação. Estavam excluídos da graça de Deus. Todos. Ninguém podia se salvar, porque Deus havia escolhido somente Israel como povo dele. Israel era a nação santa, o povo escolhido. Todos estavam assim desprezados de Deus. E o profeta Isaías, ele descreveu o nascimento do Messias. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele assumiu a forma de homem, esteve entre nós, tabernaculou entre nós para a nossa salvação. Israel era o único povo escolhido. Olha o que o profeta aqui Samuel escreveu lá em 2 Samuel capítulo 7, 23. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu os resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Samuel aqui falando, que Israel é o povo de Deus, a única terra. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 está escrito: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Ou seja, Deus escolheu Israel como sendo o único povo. Então toda a salvação, todas as profecias, tudo estava relacionada a Israel, a restauração, a força de Israel. Mas havia uma aliança, havia uma promessa que Deus havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, que se Israel permanecesse firme, Deus assim estaria. Mas se Israel rejeitasse a Deus, a aliança seria
quebrada. E o que aconteceu foi que a nação de Israel, ela rejeitou a Deus. Ela não foi fiel, descumpriu os mandamentos e todas as maldições que estavam ali descritas que aconteceriam, aconteceu. E Deus então decidiu destruir a terra e criar um novo céu e uma nova terra. Consequentemente, destruir a Israel, os pecadores. Mas como que Deus ia fazer isso? Sendo que Israel, que era a nação santa, o abandonou e os demais povos da terra seriam condenados. Então, por isso que Deus assim decidiu enviar Jesus à terra, para que através dele todos os povos da terra pudessem salvar. A nação de Israel quebrou a aliança que havia feito com Deus. Olha o que o profeta Jeremias escreveu. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouve as palavras dessa aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e farei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me serei a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou todas as palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras dessa aliança e cumpre-as, porque deveras advertir a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvido à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que eu fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprisse, mas não cumpriram. Observe que Israel não cumpriu a aliança e, portanto, a aliança foi quebrada. E Deus então decidiu destruir toda a terra, destruir tudo, assim como aconteceu na época do dilúvio, em que a terra foi destruída, só sobrou Noé e a sua família, e Deus agora resolveu destruir todos, levando para a terra prometida a nova aliança, que é o reino do céu. Mas para isso Deus precisava abrir a chance de salvação para todos os povos da terra. Os povos que eram desprezados, que são chamados gentios, também deveriam ter direito de salvação, também deveriam ter direito de herdar a terra prometida, o reino do céu. Israel desprezou a Deus, não honrou o compromisso de fidelidade, e o Senhor decidiu destruir toda a terra, o céu. E aí o profeta Isaías descreve a salvação para todos os povos, quando ele diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tem multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentasse. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha
e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O nascimento do Messias representa a agregação de todos os povos. Os gentios eram o povo fora da graça de Deus, o povo rejeitado. Mas quando Jesus nasce, a salvação chega a todos. Lembre que quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente, porque eles tiveram a revelação de que o Messias nasceu e que a salvação chegou até eles. Então eles vieram saudar o Messias. Os magos não eram judeus, eram do povo gentil, porque através de Jesus, através do nascimento de Jesus, é que nós, que não somos judeus, fomos adotados como filho. Vamos entender então o que representa o nascimento de Jesus para os não israelitas. O nascimento de Jesus representa um momento de adoção, quando todos aqueles que não são israelitas recebem o direito de serem filhos adotivos. A vinda de Jesus é que trouxe o direito de adoção aos não israelitas. Preste muito bem atenção. Aqui está a essência do Natal. O nascimento de Jesus é o momento da nossa adoção. Olha como Paulo escreve: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Entenderam? O nascimento de Jesus, através do ventre de Maria, é que nos trouxe o direito da adoção. Olha como é importante falarmos do nascimento de Jesus, falarmos do Natal. Todos os não-judeus foram adotados como os filhos da herança. Paulo escreve lá em Efésios capítulo 5: nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós temos que entender que existe essa diferença. Paulo fala aqui em Romanos capítulo 11, 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não nos poupará. Ou seja, nós não somos os ramos naturais, nós somos os filhos adotivos. E aquele que peca, que blasfema, que menospreza o nome do Senhor Jesus, que não adora ao Senhor, vai ser punido. Porque Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar, não. Esse grupo aí que fica disseminando essa tese de antinatalista, não vão ser poupados, não. Vão responder diante de Deus pelos seus atos, pelas suas práticas. Todo aquele que recebe a Cristo se torna filho de Deus, mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo, que se declaram cristãos, é que comemoram o Natal, que comemoram o nascimento de Jesus. E como que é o Natal? A diferença entre o Natal e a nossa lembrança da Páscoa, da ressurreição de Cristo, é porque na Páscoa, na ressurreição, nós vamos assim sofrer, relembrar o sofrimento, a dor, como esse sistema, como esse mundo materialista, como esses homens, essa ganância, mataram Jesus, colocaram ele na cruz. Isso nós lembramos na Páscoa. Mas no Natal
é uma ocasião de alegria, é uma ocasião de festa, como a Bíblia descreve em Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Houve festa no céu, festa, alegria, porque Jesus nasceu. É uma ocasião que deve ser lembrado com alegria, ser lembrado com festa, com celebração, porque Jesus Cristo nasceu e nos trouxe o direito de salvação.
Vamos então aqui esclarecer algumas dúvidas com relação ao Natal. Em primeiro lugar, Jesus nasceu em 25 de dezembro? Ora, segundo os historiadores e meteorologistas, é bem improvável que ele possa ter nascido nesse mês e nesse dia. A tese utilizada diz respeito ao fator climático, por ter sido analisado que dezembro é o mês mais frio do ano em Belém, o que inviabilizaria o fato dos pastores estar no campo, conforme descrito em Lucas 2, 1 a 8. Essa tese não pode ser levada em conta em se tratando do nascimento de Jesus, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o dono do clima, ele é o dono do tempo. Você acha que Jesus ia analisar critério climático para nascer? Se ele tivesse que nascer no dia mais chuvoso e naquele dia não chovesse, ele ia nascer. Se fosse o dia mais frio do ano e ele quisesse que aquele dia o sol brilhasse, ele ali estaria. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo, os que nele habitam. Salmo 24:1. Do Senhor é tudo. Então não pode se dizer que o clima não era favorável. Volto a dizer, ninguém sabe que dia foi. Se a Bíblia descreve que os pastores estavam lá, é porque os pastores estavam. Não pode se levar em consideração esses critérios. E ainda mais, olha como que essas pessoas são tão assim cegas. Se você pegar aqui o clima de agora, nesse momento, em Belém, não vai estar frio. Em vários anos não aconteceu esse frio, essa neve, essas coisas que as pessoas falam que estão relacionadas ao Natal. Belém está lá um sol lascado, dia 25 de dezembro, e as pessoas dizendo que Jesus não poderia ter nascido nesse dia. Olha que coisa impressionante, para a gente ver como que isso é uma cegueira espiritual. Por que escolher 25 de dezembro como dia para se comemorar o nascimento de Jesus? Primeiro, porque ninguém sabe mesmo a data certa, e havia 8 opções em 6 meses diferentes. Para acabar com uma festa pagã ao sol invicto, instituíram esse dia como o do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que o nascimento de Jesus foi instituído para acabar com a festa pagã, não para se juntar a ela, como alguns dos disseminadores do antinatalismo propagam por aí. Aí, mais uma questão. Foi a Igreja Católica quem instituiu essa data? Olha, temos que entender que até ali um período do século, a Igreja Católica tinha todo o controle sobre o cristianismo, até a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Tudo era agregado, tudo que se relacionava ao cristianismo era ditado por Roma. Existia sim as igrejas evangélicas. Eu sempre digo que a igreja evangélica surgiu antes da Igreja Católica, porque antes da Igreja Católica se declarar cristã, já existia as igrejas dos apóstolos, as igrejas evangélicas. Mas todo o controle do cristianismo era da Igreja Católica. Então precisava ter a autorização do catolicismo para que se pudesse fazer algo com relação ao cristianismo. E a Igreja Católica ela se levantou contra, como eu já citei na Enciclopédia Católica, 1908, página 724, volume 3, estava escrito lá que era proibido se comemorar o nascimento de Jesus. Só a partir do ano 354 que o Papa Sisto III oficializou a data, que foi por volta do ano 435. O povo evangélico deve comemorar o Natal em 25 de dezembro? Lógico, porque é óbvio. O apóstolo Paulo mesmo escreve que o nosso culto é um culto racional. Se o mundo inteiro está falando do Natal em 25 de dezembro, aí nós que somos evangélicos vamos dizer que não deve não comemorar o Natal em 25 de dezembro. Você já imaginou? Todo mundo comemorando o Natal em 25 de dezembro, aí nós como evangélicos, como não sabe a data, vai lá dia 10 de agosto e vou fazer a festa de Natal. Quer dizer,
É uma coisa mesmo insana, né? Esses disseminadores aí estão cegos mesmo com isso. O evangelho tem que ser o primeiro que deve se levantar e propagar o Natal, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, todo louvor, a tempo, fora de tempo, em qualquer ocasião. Nós temos que falar de Jesus, pregar o amor de Cristo, orientar as pessoas, instruir e ensinar. Natal é festa pagã? Paganismo tem a ver com politeísmo, vários deuses, idolatria. No entanto, no Natal está se lembrando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Como pode ser paganismo celebrar Jesus Cristo, falar do nascimento de Jesus? Torna-se pagão idolatrar outros personagens de figura, como Papai Noel, Duende, Fada, etc. Culto de prosperidade é um culto idólatra, é um culto pagão. Por quê? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Como que alguém pode promover um culto de prosperidade material se só ao Senhor Deus se dá culto? Isso a consciência não acusa, isso esses líderes aí, disseminadores do antinatalismo, não sente nenhum tipo de constrangimento. Vão ter que se explicar um dia diante do Senhor. Natal é uma oportunidade para evangelização? Com toda certeza, pois é um momento propício para anunciar ao mundo a razão pela qual Cristo nasceu como homem, para trazer a salvação a toda a terra. Como o apóstolo Paulo escreveu: portai-vos com sabedoria com aqueles que são de fora, aproveitai as oportunidades. Olha aí que Paulo está falando, aproveitar a oportunidade. Vamos aproveitar essa data de Natal que todo mundo está falando, que todo mundo está lembrando, para nós evangelizarmos, para falarmos de Jesus, para anunciar a salvação a todos os povos. Se Jesus não nasceu em 25 de dezembro, qual é o dia certo? Ninguém sabe, nem nunca vai saber, e também que diferença faz. O importante é que ele nasceu. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, 2, 3. Quer dizer, não é porque é Natal que nós temos que celebrar o nascimento de Jesus. Nós fazemos isso 365 dias por ano, todo dia, toda noite, em todo momento. Todo tempo é tempo de nós louvarmos a Deus, de nós adorarmos ao Senhor. O texto bíblico diz: o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quer dizer, o fato de Jesus ter vindo, nascido, estado no nosso meio é a glória do Pai, a glória de Deus estando até nós. Outra dúvida que as pessoas têm: é pecado presentear no Natal? É lógico que não, né? Pecado é adulterar, pecado é roubar, pecado é a avareza, pecado é a idolatria, a discórdia, a inveja. Presentear é algo bom, que faz bem. Você fazer um presente, fazer um amigo invisível, levar, isso tudo não é pecado. Hoje em dia as pessoas estão se divorciando 2, 3, 4 vezes, estão fornicando e não acha que isso seja pecado. E pecado é comemorar o Natal. Quer dizer, tem pastor aí amaziado, outros que divorciado, e acha que isso não tem problema. Agora comemorar o Natal pode. Olha que absurdo, que ponto que nós chegamos. Quem são os que não comemoram o Natal? Não se comemora o Natal aqueles que não recebem a Cristo, que não receberam a Cristo. Por exemplo, os budistas, os muçulmanos, os judeus, os ateus, agnósticos. Eles não comemoram o Natal porque eles não reconhecem Cristo. Os judeus não reconhecem Jesus, não aceitaram Jesus, então eles não comemoram o Natal. Agora, todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que receberam a Jesus, que creem no nome de Jesus, esses comemoram o Natal. Nós temos motivos
razões para comemorar, para celebrar, porque nós cremos que Jesus Cristo nasceu, cremos que Ele é Senhor, cremos que Ele é Deus. Todas as coisas pertencem a Jesus, a Ele seja a honra, seja a glória em todo o tempo, todo louvor ao Senhor Jesus Cristo. É Natal, vamos se alegrar, vamos comemorar. Você quer se reunir com a sua família, você que vai para a igreja, não entre nessa onda não, desses disseminadores, pessoas que não têm respeito pelo nome de Jesus, que menosprezam o nome de Jesus, pessoas que usam o nome de Jesus para o seu enriquecimento, para o seu bel prazer, só querem Jesus para que ele seja um gênio da lâmpada, que ele dê tudo que a pessoa quer, diz que adora Jesus porque quer prosperar, porque quer ficar rico. Não, nós adoramos Jesus na sua santidade, adoramos ao Senhor porque Ele é nosso Deus, adoramos ao Senhor porque Ele é tudo na nossa vida. A Ele seja a honra, seja a glória e seja todo o louvor. Não esqueça de acessar a nossa página palavrafirmada.com. Ali nós temos trazido artigos, notícias, porque nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. Assim como nós não sabemos o dia que Jesus nasceu, nós não sabemos o dia que Ele vai voltar. E nós temos que nos preparar para quando Ele voltar, Ele nos ache adorando o nome dEle, servindo Ele, cultuando Ele. Acesse o nosso site palavrafirmada.com. São várias notícias, artigos, estudos bíblicos que vai ajudar na sua edificação espiritual. Nós estamos nos preparando para o arrebatamento. Todos os dias, às 15 horas da tarde, nós temos a nossa oração. Oramos pelos nossos irmãos perseguidos e oramos por todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade de oração no WhatsApp, clique no link na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha entendido a nossa mensagem, o que nós tivemos trazer, porque Jesus Cristo é nosso Deus, Jesus Cristo é o Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Natal é de Jesus. Se é de Jesus, não importa que dia que Ele nasceu, nunca vamos saber mesmo, mas temos que dar honra a quem honra tudo merece, porque sem Jesus nós não somos nada. Um Feliz Natal a você, a toda a sua família, e compartilhe esse vídeo para que as pessoas abram os olhos. Quem sabe, né? Aqueles que têm um espírito contrito, que o Espírito Santo assim possa entrar na mente, no coração, e a pessoa entender que o Natal é de Jesus e a Jesus Cristo nós devemos dar honra a tempo, fora de tempo, em todo momento. Um Feliz Natal a todos, e não se esqueça, no dia 31 de dezembro, na virada do ano, nós vamos estar aqui transmitindo também uma live para nós passarmos o ano virando juntos, orando, cultuando ao Senhor. Fique aí sintonizado, acesse a nossa página palavrafirmada.com para você saber como será então a nossa live de final do ano. Que Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.